Sejam muito bem-vindos a mais uma Sala do Cliente, onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto os nossos clientes, entender na prática como que a solução Sankia otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Eu sou Lisiane Lemos, especialista em transformação digital, vendedora, criadora de conteúdo, e aqui eu tenho o prazer de ser a apresentadora. Hoje a gente vai contar um pouco da história da transformação da Ruraltec. E o nosso convidado de hoje é o Fernando. Fernando, seja muito bem-vindo à nossa Sala do Cliente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da nossa experiência. Fernando, conversamos bastante antes, o time da Sankia também. Uma das fortalezas da Sankia é essa formação de comunidade, essa troca de melhores práticas. E a gente está trazendo essa experiência para o digital. Então, para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco de você, que já tem um tempão de Ruraltec, e da Ruraltec, e essas 3 unidades de negócio aí que vocês tocam no dia a dia. Meu nome é Fernando, iniciei a minha carreira dentro de um grande atacadista dentro da cidade de Uberlândia, e foi um ponto de partida em uma escola, né? Então, ali eu conheci muito sobre o negócio de atacado, de distribuição, de compras, logística. Foi onde que eu comecei a minha imersão nesse universo, né, profissional. Logo depois, eu fui para uma multinacional da indústria farmacêutica e fiquei lá por 11 anos, trabalhando com gestão de pessoas, equipe comercial, trabalho técnico. E isso também ampliou minha visão e eu aprendi outras áreas, né, desse mundo empresarial, né, desse mundo de empreendimento. No ano de 2009, eu tive o privilégio e a oportunidade de chegar até a Ruraltec, uma empresa que já estava desde 94 no segmento pecuário. Começou com o trabalho na distribuição de produtos veterinários numa grande região aqui do estado de Minas Gerais. E nesse processo de distribuição, ela, no ano de 99 para 2000, ela abriu também a sua loja para venda direta de produtos veterinários para o produtor rural, e um segmento que já vinha apresentando realmente a sua pujança, o seu crescimento, né, ano após ano. Logo no ano de 2002, essa empresa, ela também começou a trabalhar com o segmento pet, na distribuição de produtos para pet shops, banho e tosa, hospitais veterinários, clínicas veterinárias. E naquela ocasião, ou seja, há 20 anos atrás, o segmento pet não é tudo que é hoje. Ou seja, ele ainda estava naquela fase embrionária, de entender um pouquinho como que o mercado iria absorver as tecnologias, as tendências, né? E virou o que virou hoje, né? O segmento pet, que é um segmento realmente muito pujante, muito forte, né? E que lida, né, com sentimentos, emoções, né? E a gente vê que a empresa ela foi crescendo em torno tanto da distribuição quanto também da venda direta para o consumidor. Esse segmento, né, tanto pet quanto pecuário, ele foi crescendo. E quando eu cheguei em 2009, eu cheguei para trabalhar com vendas diretamente com o campo, eu percebi que realmente era um segmento realmente muito interessante, que tinha um potencial muito grande, e a empresa um potencial muito grande de crescimento. E logo em 2010, 2011, eu apresentei uma proposta, né, para o proprietário da empresa, que era uma empresa muito familiar, mas era uma proposta de profissionalização da empresa, de nós fazermos um choque de gestão e ajudar no processo de departamentalização, de levar a empresa para uma maturidade profissional, por causa do potencial desse mercado, né? Então a empresa ela poderia realmente crescer. Ela cresceu, nós entramos dentro desse processo de choque de gestão, mas quando nós chegamos a um determinado estágio, a gente percebeu que a ferramenta que nós tínhamos para poder nos ajudar a crescer, que era o nosso sistema operacional, ele não tinha a capacidade de alcançar aquilo que a gente já tinha alcançado. Então, ela não tinha nem a capacidade de sustentar a nossa operação, mas também nem a capacidade de nos levar aonde nós estávamos querendo chegar. Então, foi onde que nós começamos o projeto de fazer uma transição de ferramenta e onde nós encontramos a Sankia. Coincidência, ela está sediada aqui também na nossa cidade, né, na cidade de Uberlândia. Então, esse contato, essa comunicação, ela foi facilitada, porque, inclusive, nós entramos em contato com um dos clientes, que ela mesmo, né, sugeriu para a gente poder conhecer a ferramenta, fomos conhecer em loco na empresa, e isso nos trouxe confiança necessária para a gente tomar a decisão
de fazer a transição e a mudança. Esse choque já de gestão, né? A gente vai falar muito aqui na sala do cliente de transformação. Como que, naquele momento, você me falou, a ferramenta não alcançava esse nosso crescimento, a gente departamentalizou, como é que as pessoas notaram essa necessidade, né? Porque a gente fala aqui muito dos funcionários. Eles já reclamavam da ferramenta, usavam suas próprias planilhas, como que vocês faziam antes? Começou realmente a ficar mais nítido essa nossa necessidade quando cada gestor tinha uma planilha paralela para poder fazer a sua gestão. Não só uma planilha, mas várias planilhas, né? E cada um tem uma habilidade diferente, né, para lidar com certas ferramentas. Então, eu comecei a perceber que os gestores já estavam desalinhados. Então, as nossas reuniões de alinhamento, nós gastávamos muito tempo para poder entender o que cada gestor estava fazendo, para poder traduzir aquelas informações para nos ajudar na tomada de decisão. Então, nós começamos a perceber que a empresa ela estava assim, ela tinha um rumo, ela queria crescer, mas cada um estava indo para um lado diferente. Não só na forma de entender e interpretar a empresa, mas em função até das necessidades dele. Então, foi quando a gente percebeu que a ferramenta já estava limitada. Nós não conseguimos mais esticar a ferramenta para o potencial que a empresa tinha naquela ocasião, né? Então, foram esses primeiros sinais. E também as pessoas que estavam na parte operacional de execução apresentava constantemente situações em que, olha, eu não consigo colocar a data de validade do produto, nós estamos querendo melhorar os processos aqui na logística, queremos melhorar os processos aqui dentro do financeiro, mas eu não tenho esse campo, eu não tenho essa informação, a gente quer colocar, mas a ferramenta não possibilita a gente colocar. A ferramenta já não conseguia se adequar às nossas necessidades, ou seja, nós não conseguimos colocar uma ferramenta moldada para o nosso negócio. Ou seja, a empresa que tinha que ficar limitada, moldada ao que a ferramenta oferecia naquela ocasião, né? Tem vários pontos que você trouxe aí. Primeiro, vocês construíram uma cultura de segurança onde os funcionários poderiam propor o que eles achavam que poderia ser melhor e a ferramenta vetava. Aí quero colocar a validade de produto, que é crucial no segmento de vocês. Às vezes quero trazer um feedback do cliente, controlar a devolução, se o lote está inadequado, não consegue. E aí depois também tinha a frustração do time operacional que queria fazer as coisas e trazer eficácia e não tinha, imagina não ter controle de receita possivelmente. Receita, despesa, logística, você não poder ampliar o potencial de crescimento, e acho que essa visão que você teve desde 2009, quando entrou, que a empresa poderia ser maior, eu trouxe muito que vocês foram visionários no sentido de ver o quanto o segmento pet ia crescer e agora, nesse contexto de pandemia, o quanto o segmento agro cresceu, imagina ter uma ferramenta que te coloca numa caixinha e não consegue crescer. E aí vocês foram ao mercado e estudaram várias outras até conhecer a Sank. Quais foram os pontos que levaram vocês a escolher a Sank? Primeiro, a confiança que eles transmitiram ao vender a ideia da ferramenta. A confiança de você abrir o espaço de outros clientes para que esse cliente pudesse falar, desde as coisas que eles acreditavam que eram bons até aquilo que estava limitado ainda naquela ocasião. Não teve pegadinha, né? Não vamos esconder aqui aquilo que nós às vezes não temos capacidade para poder alcançar. Até porque eles confiavam tanto na ferramenta e nosso negócio não era TI, conhecer ferramenta operacional. Isso não é o nosso negócio. Nosso negócio é trabalhar com o segmento pecuário. Então, nós tínhamos que estar concentrando as nossas energias para o nosso negócio. Essa confiança foi fundamental porque de saber que tem uma ferramenta que nós não conhecemos ela por completo, mas alguém que consegue falar o seguinte, olha, nossa ferramenta estica o quanto vocês esticarem e ela vai se adaptar ao negócio de vocês. Então, isso foi o primeiro ponto de partida para a tomada de decisão. E na medida com que a gente foi conhecendo a ferramenta, a praticidade, a forma intuitiva de você entrar dentro da ferramenta e fazer toda a operação, esse também foi um ponto-chave para a tomada de decisão. O terceiro ponto que eu posso destacar é, de fato, a transferência do conhecimento. Ou seja, esse conhecimento não está lá no quartel-general da Sank e a gente que se vire aqui, né? E toda vez que eu precisar, eu tenho que ligar lá para ver se eles podem fazer alguma coisa. Quando você transfere esse conhecimento, possibilita você, dentro da sua empresa, fazer e criar e moldar a ferramenta de acordo com o seu negócio, de acordo com as suas características e complexidade.
Então, isso facilita porque você não tem que ficar o tempo todo conectado com a empresa que produziu a ferramenta. Muito pelo contrário, você está constantemente produzindo informações, produzindo campos, produzindo relatórios de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, te dá autonomia para que você possa crescer e falar o seguinte: olha, eu tenho uma ferramenta que suporta esse crescimento. E isso foi o ponto-chave, ou os 3 pontos-chave para a tomada de decisão pela Sanqia. Demais, assim. Você me contou também que esse já é um relacionamento de longo prazo, são alguns anos juntos. E também o efeito que a ferramenta trouxe na equipe. Se você pudesse me contar como que tem sido nesses 6 anos e aquele ponto, já vou dar um spoiler, que fez a equipe mesmo, o time pensar fora da caixa depois que vocês implementaram a solução. Toda transição e toda mudança, essa tira não só pessoas, mas a própria empresa da sua zona de conforto, né? E uma transição de sistema, ela impacta, ela envolve todo mundo, envolve todos os seus processos, né? E o fato de você estar limitado com uma ferramenta, você não consegue expandir. Você quer crescer, você quer melhorar os processos, quer melhorar as suas práticas, né, de trabalho. Então, a equipe, de certa forma, fica frustrada porque ela não sabe que não tem elasticidade, não consegue avançar. Então, quando nós fizemos a implantação, dia 2 de janeiro de 2016, nós fizemos a virada de chave. E são praticamente 6 anos, né, já nesse processo. Mas, logo no início, as pessoas começaram a perceber que poderiam jogar suas planilhas fora e começar realmente a viver dentro de um único ambiente que lhe capacitasse, ou trazia capacitação para você ampliar e sair fora da caixa. Opa, agora nós podemos pensar, agora nós podemos avançar. Eu posso agora apresentar projetos, apresentar novos processos, porque o sistema suporta esse nosso avanço. Então, fez com que algumas áreas, alguns departamentos da nossa empresa começassem a fazer propostas diferentes de melhores práticas. E isso nos possibilitou, inclusive, avançar em algumas áreas, melhorar a nossa performance, melhorar os nossos números, né, em várias áreas. Então, tirou as pessoas também da zona de conforto para falar assim: opa, agora eu posso crescer, eu posso avançar. Não só do ponto de vista de gestão, mas também da própria operação, né? Então, as pessoas que estavam lá no dia a dia, utilizando a ferramenta na prática, fazendo uma execução simples de trabalho, mas ela podia avançar e ela podia também propor melhorias, porque o sistema ele tinha musculatura, tinha capacidade de absorver o que cada um dentro da empresa poderia, às vezes, trazer de solução para alguns problemas que existiam naquela ocasião. Fernando, nos deixa muito feliz ter um sistema que acompanha o crescimento de vocês ao longo desses anos. Deixa eu só fazer um lembrete para a nossa audiência. Gente, essa e outras conversas como a do Fernando aqui na nossa sala do cliente estão no canal. É só assinar, ativar as notificações, acompanhar e comentar aqui na nossa sala do cliente. Mas voltando ao nosso assunto, eu queria que você contasse nesses 6 anos, porque em se tratando de tecnologia, e eu que trabalhei no segmento por ainda trabalho no segmento, né, por 10 anos, é muito difícil ter uma ferramenta que acompanhe esse crescimento. Eu queria que você dividisse um pouco com o nosso público como que a ferramenta Sanqia tem acompanhado o crescimento da Ruraltec nesses 6 anos aí de relacionamento. O primeiro ano de trabalho é um trabalho muito desafiador, né? O ano de 2016 foi um ano assim, de muita transformação, porque é um ano em que você está primeiramente coletando todas as informações, está aprendendo a trabalhar com a ferramenta, conhecendo ela dia após dia. Nós já até falamos aqui, né? Não sei se anteriormente nós falamos o quanto que a cada ano você se surpreende porque você vê uma ferramenta com lados e com caminhos assim totalmente diferentes que você ainda não tinha explorado, né? Então, você percebe que na medida com que a empresa ela avança e ela cresce, ela tem essa capacidade de ser suportada por um sistema que também ele tem essa capacidade de avançar junto com você, né? Então, você não tem que ficar esperando o sistema ser melhorado, aprimorado. Na verdade, você descobre que tem um espaço maior ali para você avançar dentro da ferramenta. Então, ela está em constante atualização, em constante desenvolvimento. Mas esse é um ponto-chave, porque quando você tem uma equipe ou uma pessoa dentro da empresa capaz de produzir informações e desenvolver a ferramenta para o seu negócio, isso
torna algo assim muito mais sinérgico, né? Eu diria assim, potencializa o efeito da ferramenta dentro do seu negócio, porque uma das vantagens dessa ferramenta é essa transferência de conhecimento. Então, se você tem alguém capacitado dentro da sua empresa para ser o facilitador do processo, que você tem uma linguagem, o sistema tem uma outra linguagem, mas alguém que consegue fazer a junção dessas informações e traduzir isso em relatórios, em novas telas, em campos, para poder permitir você melhorar os seus processos, né? Porque os processos precisam ser melhorados dia após dia. O mercado, ele te induz, na verdade, ele te estimula e te pressiona para você avançar em determinadas áreas. São realidades diferentes, os cenários vão mudando e você precisa de fazer as adequações. Então, você precisa melhorar o processo. E você tem uma pessoa que consegue fazer a junção de toda a informação que o sistema traz para a necessidade da sua empresa, então isso te facilita. Então, a gente percebeu que o sistema ele era elástico, né? Ele tinha essa capacidade de ser esticado toda vez que você tem uma necessidade, toda vez que você precisa avançar e tem essa necessidade de crescimento, o sistema tem essa capacidade de te esticar na mesma proporção que você está. Isso facilita porque isso te tranquiliza para que você continue focado 100% no seu negócio. Você não tem que ficar desviando a sua atenção para tentar ficar aprendendo de sistema, aprendendo daquilo que eu preciso melhorar em algumas áreas para ver se corresponde à necessidade da empresa, né? Então, são esses pontos que chamam muita atenção e a equipe percebeu isso. Então, na medida com que elas foram também tendo confiança, pegando informações, elas mesmas foram trazendo propostas de melhoria baseadas nas necessidades que cada departamento tem, né? Foi uma dádiva, eu poderia falar assim, porque isso tirou a empresa de um patamar e levou para um outro patamar de propostas de soluções, de interações das equipes junto com seus gestores, e isso fez com que a gente realmente crescesse e melhorasse as nossas práticas em todas as áreas. Foi muito bom. Nossa, não tem mais nem o que falar depois de ouvir e ficar muito feliz que a gente pode, de alguma forma, apoiá-los nesse crescimento, ser realmente o veículo, né? Como professor, eu sempre falo para os meus alunos que, primeiro, a gente tem que ser tradutor, então entender qual é a necessidade do negócio. A gente está falando de um segmento altamente complexo, com uma volatilidade, uma agilidade muito grande. A gente tem que falar de transformação digital, sim, e não ter medo para realizar o nosso potencial humano. Me falou muito assim, eu tirei essas planilhas da mão do meu pessoal de campo, da minha unidade da loja, para que eles pudessem cuidar dos meus clientes, para que eles pudessem trazer essa venda consultiva, que é o jeito que vocês funcionam, sendo super visionários no sentido de, não é só entregar o produto, mas ensinar a utilizar, de trazer essa consultoria, e quando eu tiro essa camada e automatizo, eu proporciono uma experiência melhor para o meu cliente. Então, para a gente terminar, Fernando, porque o papo, ele realmente voa, o tempo voa quando a gente está aqui, nós aqui na Sank acreditamos que é possível transformar a sociedade através da gestão. E acho que a gente falou muito hoje de transformação da Ruraltec, do segmento, mesmo da região. E eu queria que você compartilhasse a sua visão, então, como que a Sank tem contribuído para transformar a gestão da Ruraltec e como que essa melhoria tem impactado a vida dos colaboradores e da comunidade. Bom, Lisiane, a Sank, ela é uma empresa muito inovadora. Eu até acredito que ela consegue sempre estar um passo à frente do tempo dela. E isso faz com que realmente uma empresa ela consegue se perpetuar no mercado e crescer e oferecer as soluções necessárias para as empresas. E quando ela oferece esse tipo de produto, oferece esse tipo de serviço para o mercado, as empresas elas absorvem isso, elas passam a ter mais tempo para cuidar dos seus próprios negócios e tornam, sem sombra de dúvida, um efeito cascata, né? Melhora a qualidade de vida dos seus colaboradores que utilizam de uma ferramenta. Então, você diminui a tensão dentro das empresas, você diminui aqueles embates de áreas que nem todo mundo é expert no assunto, que é a área de TI, a área de sistemas, né? E a gente vê isso em muitas empresas que, às vezes, tem uma ferramenta limitada, as pessoas ficando tensas e até mesmo assim, perdendo um pouco do seu tempo,
tempo de qualidade, né, que poderia estar sendo empregado ali, não só para ela, mas para o negócio, fechadas naquele universo, naquele problema relacionado a sistema. Então, quando você tem uma solução, um sistema operacional que te possibilita você a pensar exclusivamente no seu negócio, gera uma facilidade para que você possa relacionar melhor com as equipes, relacionar com os seus clientes, com seus colaboradores, né, com os parceiros, fornecedores ou prestadores de serviço. Por quê? Porque você está concentrando a sua energia, concentrando tudo aquilo que você tem para poder oferecer naquilo que de fato precisa ser concentrado, né? Então, a SANC acaba, de certa forma, possibilitando as empresas a contribuírem com a sociedade de uma maneira muito mais ativa do que as pessoas pensam. As pessoas, talvez, elas não tenham esse olhar, esse raciocínio, né? Mas possibilita, sim, a melhorar a qualidade de vida e trazer benefícios complexos, assim, para a sociedade, né? Eu creio que a Sankhya tem esse papel, vem cumprindo esse papel com muita excelência, e nós, da Ruraltec, somos exemplos vivos disso, né? Nós saímos de um patamar, fomos para um outro patamar de gestão, de empresa e de capacidade de atuação, e hoje, de certa forma, até nós somos case de sucesso em algumas áreas, né? Como, por exemplo, na área financeira, nas políticas implementadas, nos processos implementados, e que algumas empresas e algumas pessoas de outros segmentos vêm até a gente para poder entender o seguinte: como que vocês conseguiram alcançar esse nível de performance, né? A ferramenta contribuiu muito para isso, né? Então, ajuda a gente a sair daquele estágio, da zona de conforto, e possibilita a gente avançar e contribuir mais, não só para a empresa, mas para as pessoas, para a sociedade. É assim que eu vejo. Não podia ter final melhor. Fernando, muito obrigada pelo teu tempo, por ter dividido toda essa experiência, contado um pouco da Ruraltec. Fico realmente genuinamente feliz, tenho certeza que o time da Sankhya também, por estar acompanhando e viabilizando parte dessa jornada. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar contribuindo com vocês e aprendendo também com todos aqueles parceiros da Sankhya, né? Porque é uma comunidade onde todo mundo aprende com todo mundo, né? Sempre podemos aprender mais. Eu sou Lisiane Lemos e essa foi mais uma Sala do Cliente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ouvir outras experiências. A gente está sempre lançando outros conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.